Ei, Juliana. Ei, pessoal. Boa noite. Ei, Renan. Ei, Matheus. Ei, tudo jóia? Tudo bem e você? Tudo bem. Eu tô achando que eu tô com um pouquinho de delay. É normal. Esperar um pouco, né? E aí, vai ser a Cris mesmo? O Marcos não pôde vir, né? Pois é, ele teve um imprevisto. Como é que é? Pois é, ele teve um imprevisto. Cris já tá aí? Tá parecendo que ela tá conectando ao áudio. Muita gente inscreveu, Matheus? Bastante Não. gente. Foram 280 pessoas até agora. Nossa, que fino. Pois é, vai ser bem legal. Quem é que tá falando? Deixa eu conhecer os meninos da Lapa. Renan, eu sou um dos coordenadores da APA Oi, também. Renan. Não sei se meu vídeo tá meio esquisito. Tá não, tá legal, tá super moderno. Tá com algum efeito, não tá? Eu não sei, eu não consigo deixar esse vídeo certo. É o Zoom do Eu Janela, teve uma acontece vez que eu isso. fiquei. Semana passada eu entrei na conta do Janela, do Zoom, e eu fiquei com esse filtro rosa também. Ah, é do Janela mesmo? Eu Tem acho que que é a ver. conta do Janela. Mas não consegui tirar, não. Mas então, o vídeo no YouTube, a gente deixa como público ou como não listado, será? Público. Público mesmo? Não sabia se tinha alguém aqui. Então já tô começando a transmissão ao vivo para o YouTube. Legal. Tá funcionando lá já.
Ô, Renan, Oi, Matheus, você me chamou? amém. Será que esse. Você tá vendo a Cris como conectando ao áudio também? Ah, vou procurar aqui. Tá conectando aqui. Ela tá Ah, tentando? Ela já falou alguma coisa? ela não falou, mas desde que eu entrei, tá conectando. Mas no Geralmente WhatsApp ela conecta falou alguma rápido. coisa? Se ela tá Não, tendo algum problema? não, até perguntei. Oi, Ju. Oi, Cris. Oi, Ju, boa noite. Ei, querido, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Vai na manifestação no sábado? Tô saindo de casa não, Ju. Nossa, tá difícil, né, Ale? Nossa Senhora. Nós vamos ter que arrumar um jeito. Eu tô coçando, você sabe. Nossa, eu tô assim, ó. Ei, Cris. Oi, Cris. Ei, Cris, e Alexandre, Oi, Matheus, beleza, queridão? tudo já, e você? Gente, olha quem chegou. Oi, Gabi, Ale, Aí, lindona! Não falei que eu ia vir para Minas, gente? Nós estamos Saudades da esperando aqui, senhora. Gabi. Oi? Nós estamos te esperando aqui. Ai, nem me fala. Também estou esperando ir. Ei, Cris. ei, Tá boa? tudo bom? Cris, como é que você pensou em... Que, Juliana? Como que eu pensei? Como você pensou? Tá escutando? Agora tô, mas antes cortou. Não, como é que você pensou, amigo? Conheci,
os meninos que estão coordenando, né? Beatriz, Vitor, Renan, Matheus. Mas você fala primeiro e depois eu preparei uma fala bem pequena, bem pontual, assim. E aí vou puxando um gancho com você. Estou com um pequeníssimo texto aqui. Deixa eu pegar uma. Oi, Juliana. Tá me ouvindo? Oi. Ei, Beatriz. Tudo bom? O Renan que vai coordenar a mesa hoje, mas a gente está pensando em você falar primeiro, 20 minutos, 5 minutos, depois a Cris, e a gente Eu não abre estou para escutando você debate, direito, Beatriz. Está muito ruim o som. Tá melhor agora? Tá conseguindo escutar agora? Oi? Tá dando para escutar? Assim, Então tá bom. A minha voz tem direito, Beatriz, porque meu computador está dando umas coisas engraçadas. Tá cortando mesmo. tá bem Cortando, cortado. Juliana. Então, eu vou ter que ir para o iPhone, tá bom? Ô, Juliana, por acaso você tem algum Entrar fone? pelo iPhone. Mesmo com fone, Renan, vou botar para você ver. Quer ver? Porque ontem eu tive esse problema também. Melhorou? Agora parece que tá tudo bem. Fala mais um pouco, por favor. Tá melhor? Hum. Ué, o que você quer que eu fale? Agora Tá eu acho que melhor? agora tá indo bem, eu acho. Tá dando pra te ouvir sem cortar. Então, na hora se vocês acharem que começa a cortar, eu já entro aqui no iPhone, tá? Tá. Deixa até ele aqui já a postos. Que coisa, né? Essa vida, né? De computador, de internet, né? Pois é, meio imprevisível, né? A gente nunca sabe o que vai funcionar, o que não vai. É. Aí acho que o pessoal tá entrando ainda, a gente pode esperar mais uns 10, 15 minutos, né? E aí depois começar. Vai todo mundo entrar nessa sala, Renan? É isso? Então, como a gente teve um número grande de inscritos, o plano é que o Zoom, porque o Zoom só cabe até 100, né? E aí depois as outras pessoas vão assistindo por uma live no YouTube, que já está sincronizada. Então, tipo, tudo que está acontecendo aqui já está passando no YouTube. E o Aí, pessoal sabe disso? a gente mandou e-mail para todo mundo com link certinho. Ah, tá.
E Suzana? Ei, Suzana, tá boa? Agora sim. Boa noite, gente. Tá boa, Suzana? Tudo bom e você? Tudo bom. Gisele sumidinha, né? Tudo E bem? Gisele? Não, Suzana, tudo bem? Câmera fechada por causa dessa conexão da internet para ela não cair. Ah, tá. Tudo bem, gente? Boa noite a todos. Boa noite. Ei, gente, boa noite. E Boa noite, Vitor? Vitor. Boa noite, Vitor.
Bom, gente, boa noite. Acho que a gente já pode ir dando início para o evento, né? Antes de começar, eu queria pedir para todo mundo que não a Juliana e a Cris para desligarem a câmera, por favor, para não atrapalhar a transmissão para o YouTube, que senão deixa mais lento, aí fica um pouco mais complicado das pessoas assistirem. Bom, certo. Então, queria desejar uma boa noite para todo mundo, primeiro, né? Desejar que todo mundo seja muito bem-vindo no primeiro congresso da Lapa, que tem o tema Corpo Estranho, Psicanálise e Saúde em 2021. A gente escolheu esse tema para dar uma continuidade com os temas e com os assuntos que a gente vem discutindo desde o ano passado, com os ligantes do primeiro semestre da nossa liga acadêmica. E hoje a gente dá início ao evento com a primeira mesa, que tem o tema de vulnerabilidade e segregação. Infelizmente, o Marcos André Vieira, ele não pôde estar aqui hoje por conta de um imprevisto, mas ele vai estar presente na mesa do dia 27, que vai acontecer no meio-dia, junto com os nossos outros dois convidados do dia, que são o Felipe Pereirinha de Antena, do Campo Fradiano de Lisboa, e a Patrícia Tassara, da Escola Lacaniana de Psicanálise de Valência. Então, eu queria começar apresentando hoje os nossos palestrantes, né, que são a Juliana Mota, que é psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, coordena a residência multiprofissional em saúde mental do Instituto Raul Soares e também é coordenadora do Laboratório Mães em Crise do CIE em Minas, e a Cristiane Grilo, que é pediatra, presidente do Comitê de Adolescência da Sociedade Mineira de Pediatria, psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, coordenadora da LAPA, na qualidade de professora titular do Departamento de Pediatria da UFMG, e também coordena os projetos de extensão Brota, Juventude, Educação e Cultura, e o Ambulatório de Saúde do Adolescente Janela da Escuta. Então, agora eu passo a palavra para a Juliana Mota. Bom, boa noite. Em primeiro momento, eu queria agradecer. O Renan, se a voz estiver ruim, você me avisa, porque aí eu passo o iPhone. Pode deixar. Bom, eu queria agradecer, primeiro cumprimentar, né, os meninos da Lapa, né, da Liga de Psicanálise e Medicina, né, Medicina e Psicanálise, Psicanálise e Medicina, e falar da minha satisfação, né, da existência de uma liga com essa articulação na Escola de Medicina da UFMG. Eu queria deixar isso aqui registrado, a importância disso. Queria também agradecer a felicidade do tema que vocês escolheram. Eu acho que nada mais atual, nada mais na palavra de ordem que estamos vivendo nesses tempos, e que onde essa questão da diferença, ela tem que ser, eu não falo tem que ser discutida, não, eu acho que ela tem que ser enfrentada, porque eu acho que nós estamos entrando num campo de guerra, né? Um campo de guerra literalmente. Né? Assim, acho que a questão da segregação chegou assim, de uma maneira extremamente desinibida publicamente, e então nós precisamos preparar todos esses espaços, como vocês estão fazendo aqui com a Liga, para poder termos força nesse enfrentamento, né? Uma força coletiva nesse enfrentamento. Tá ruim? Licença, desculpa te interromper, mas é que tá dando umas cortadas no seu áudio. Acho que talvez seja melhor ir para o celular mesmo. Eu vou passar para o iPhone, tá bom? Pode ser? Certo, obrigado. Então, eu tô...
Ok? Ok, Renan? Sim, agora tá ótimo. Ele sempre salva, é o certo das horas incertas. Então, queria também cumprimentar, né, Cristiane Grilo, nossa Cris Grilo, né, dessa parceria de trabalho que a gente vem estabelecendo já há um tempo, cumprimentar todos que estão aqui nessa atividade tão bacana hoje aqui. Espera aí só um pouquinho, gente. Bom, então eu vou começar, vou ler um pequeno texto que eu preparei para a gente poder articular a discussão proposta por essa mesa de hoje. Corpo estranho, psicanálise e saúde, vulnerabilidade e segregação. Em tempos atuais, não é possível pensar um analista sem sua implicação decidida no campo do social. Do mesmo modo que não é possível pensar uma incidência política da psicanálise na ordem social sem situar de maneira precisa a função do analista no dispositivo analítico. Nesse ponto, o interior e o exterior se encontram. O mais privado se enlaça com o mais público. O mundo hoje, sustentado precariamente em uma racionalidade de economia, de mercado, cada vez mais se afastando do singular de cada sujeito, objetiva uma falsa uniformidade, regida pelo significante mestre. Todos consumidores. Essa filia ao consumo ilimitado galopa em direção à universalização massificada do gozo. Frente a esse empuxo da pós-modernidade, é importante recordar que os analistas não podem recuar a serem os transmissores de uma prática que prega a defesa do discurso analítico, discurso antissegregador por excelência e defensor do singular de cada um. É por essa via que podemos afirmar que a dimensão política da ação da prática analítica tenta evitar e se coloca em um fazer contra a segregação que pode advir de outros discursos. Para isso, se faz necessário estar à altura da subjetividade de sua época, se presentificando em intervenções analíticas nos debates atuais a respeito do mal-estar contemporâneo. Di Ciaccia, um analista italiano, fala que as escolhas e políticas do mundo contemporâneo vão se constituir uma cilada, uma emboscada para os analistas. Então, na verdade, o que ele coloca é que esses temas do mundo contemporâneo é um ponto de embaraço para os analistas do século XXI. Necessário a atenção do lugar ético, do lugar com o sujeito do inconsciente, para não desresponsabilizá-lo do seu gozo e do seu sintoma. Segundo Basol, Miguel Basol, da Espanha, um psicanalista da Espanha, da nossa escola, o termo sujeito deve entender aqui, em toda a sua extensão, que recobre a palavra sujet na língua francesa. É a matéria, o tema de uma ação ou de um estado de coisas, o significado de um estudo, de um debate, de uma conversação, também o objeto a que se refere a um discurso, o argumento de um relato, sua função lógica e gramatical, o tema de uma obra pictórica ou literária, a aposta também de uma ação política comum, seu motivo e razão. Só assim se pode entender a dimensão eminentemente política que Lacan dá ao termo sujeito, e a exigência que impõe ao analista que se orienta nela. Reunir sua ação no coletivo para estar à altura da subjetividade de sua época. Né? Isso retorna outra vez aqui. Dessa forma, o analista deixa de ser um personagem isolado no seu consultório para fazer-se sujeito da experiência coletiva que o define como um sujeito essencialmente político, de um animal afetado pela linguagem, pelo discurso que o enlaça necessariamente aos outros.
Lacan, em entrevista ao L'Express, fala que é essencial para o homem político uma análise. Defende que ela possibilita ao homem político a virtude da prudência, ponto que serviria de inspiração a cada ato seu. Isso seria uma maneira correta de utilizar a transferência no social. Eu achei eu fiquei muito surpresa quando eu li esse fragmento dessa entrevista, né? De utilizar a transferência no social. Um saber novo transmitido por uma comunidade analítica, que se baseia em um laço social adequado ao discurso analítico. Desde uma perspectiva sociológica, a demissão de um grupo, o rechaço de alguns outros, a separação forçada de etnias ou de determinadas características identificatórias sempre estiveram presentes ao longo de toda a história da humanidade. A condição humana de agregação tem implicado necessariamente a eleição de viver juntos, para alguns, e também por forçar viver separado de outros. Estar juntos ou não, e com quem, e de que maneira, sempre tem sido um problema libidinal. Estar com alguns implica estar separado de outros. E, por outra parte, o grupo de todos, sem exclusões. Tem sido sempre uma abstração ideal, impossível, que só pode formular-se como um conjunto intangível, ideal e inalcançável. Os fenômenos de segregação se formulam sempre como um laço do humano. Então, isso é do humano. Quando da sua condição inerente e fundante do laço discursivo como tal. Por essa perspectiva, bastará que se reconheça como próprios a alguns, para que a condição de estrangeiro e perturbadores recaiam sobre outros. A relação primária com o mundo dos objetos se baseia em discriminar uns objetos dos outros. A ação de segregar supõe um movimento extra. Segregar consiste em separar uma coisa a priori com sua decisão de cancelamento ou extermínio. Eu acho muito importante essa diferença, porque discriminar, você olha o objeto e separa. A segregação já tem um julgamento a priori para que esse objeto ou esse sujeito desapareça. Não existe relação de continuidade entre discriminar e segregar. Não é contínuo. São lógicas completamente diferentes. Não se trata da mesma ação de forma alguma. Então, há uma diferença entre discriminação e segregação. A condição básica da segregação humana é a atribuição humana primordial que se estabelece a respeito de um sujeito a quem o atribui um pertencimento a um determinado grupo. Como afirma Zizek em seu livro O Mais Sublime dos Histéricos, no caso dos judeus, os atribuem características efetivas tais como avareza, sujeira e espírito intrigante, etc., que, nesse primeiro momento, são enunciados como as características de judeus. Os efeitos de confirmação e determinantes se produzem em um segundo momento, quando a avareza, a sujeira ou a intriga já não precisam mais serem demonstrados, nem comprovados, porque o que acontece é que se é um judeu. E se é um judeu, já é sujo, já é avarento e já é intrigante. Então, isso é a segregação, há um a priori. Se infere uma determinação genética que operaria como causa, inclusive apesar deles mesmos, os judeus. Uma determinação que se apresenta por fora das intenções de uns com os outros. Dessa forma, a escapatória é impossível, não há o que se fazer. Eles são assim e pronto. A segregação não necessita de razões. É uma determinação absolutamente irracional.
A mesma lógica se apresenta para os muçulmanos, para os negros, para as mulheres, para os segregados na sua sexualidade. Deve-se considerar o racismo, os diferentes modos de segregação, como crenças, como sintomas? As nomeações classes baixas, vulneráveis, pobres ou populações de rua se referem à desqualificação dos que habitam nos centros urbanos ou em regiões periféricas. São já identificados como incultos, em contraposição ao refinamento dos que vivem de acordo a costumes parecidos aos europeus e aos moradores de Miami. Precisando, aqueles que sustentam critérios hierárquicos, culturais que provem da admiração do outro. A incultura e a tosquice são características principais a quais se baseiam os critérios de classe baixa. Paradoxalmente, o que segrega se localiza a si mesmo automaticamente em uma posição cultural superior. O ato de expulsão o enobrece imediatamente, sem ter que mostrar provas a respeito dos segregados. O que se rechaça é a impossibilidade no outro de constituir-se em eventuais clientes consumidores de objetos de mercado e, simultaneamente, se tornam marginais a mercados paralelos que o restituem em um outro lugar de consumidores. Drogas, armas, falsificações. O nome da segregação, qualquer que seja, é um nome que estremece porque está destinado a nomear um mais além do simbólico e o que concerne em seus fundamentos a pulsão de morte. Eu achei esse ponto fundamental, porque eu achei esse ponto fundamental no sentido de ligar a segregação à pulsão de morte. Eu acho que é disso que se trata, é um mais além. Por essa razão, o aludido a esse nome nunca se pode permanecer indiferente a isso, na medida que essa designação sempre o localiza em uma posição mortificante. O ódio, segundo Freud, é rechaço, expulsão do outro e remonta a expulsão para fora do eu, que constitui o real como que subsiste fora da simbolização, fora do discurso. Esse aspecto original do ódio é relevante, não apenas no que diz respeito à vida amorosa de um sujeito, mas também em relação aos fenômenos de massa. O ódio assegura, rechaçando, o ser do outro, o que conduz, finalmente no social, às estratégias de guerra, às vinganças e aos crimes. Trata-se do ódio como aquilo que se dirige de maneira mais sólida ao ser que fala. Odeia-se no outro sua maneira particular de gozar, justamente porque não é a minha, ou porque implica a subtração da minha. Mas esse outro é outro em mim. Eu acho que essa é a lógica, né? Ou seja, a raiz do racismo é o ódio ao próprio gozo. Contudo, como entender a violência que o racismo pode suscitar? A cultura é um tipo de laço que se afirma sob certas representações que respondem à unidade do corpo, constituídos imperativos de gozo que incluem o ódio ao outro, manifesto nos racismos. Fazer do outro um estranho, odiando-o em seu ser, é produto do próprio ódio que surge de não obter a satisfação esperada. Ódio que acaba retornando do outro que goza daquilo que falta a quem odeia, roubando o gozo que lhe corresponderia. Quando o outro não nos devolve a imagem ideal, torna-se ameaçador, torna-se mal. Um retorno do recalcado surge agora, hoje, metaforizado na radicalização dos discursos fundamentalistas que agora encontram acolhimento e seguidores na nossa cultura. Hoje, penso que as balsas dos refugiados, vagando sem ancoragem pelos oceanos do mundo, sem portos e acolhidas, já desenham uma versão contemporânea do que foi a Nau dos Incessados descrita por Foucault, e a tragédia do Holocausto. O ódio as empurram para um vagar sem lugar.
a escolha do inimigo externo é redimensionado pelo que Freud nomeia de narcisismo das pequenas diferenças, ou seja, a de classe, gênero, etnia, cor, religião ou política, traços que segregam. Toda insurreição ou dissidência torna-se um estímulo para o ataque e a eliminação ao gozo sem limite ou culpa, sancionado socialmente. O império narcísico e do sem limite reina no laço social com foco da eliminação do desejo. A época atual se caracteriza por ter entronizado o discurso capitalista e as consequências desse movimento resultou em um esvaziamento de outros discursos produtores de laços sociais. O imperativo do consumo se coloca como fertilizante e produtor das infinitas formas de gozo na cultura, infinitas formas de produção de discursos de segregação. Penso ser importante destacar a posição desse sujeito nesses tempos de cólera e incertezas, tomando como fundo, nessa mesa nossa hoje, dessa noite de trabalho, a figura mitológica da Hidra, escolhida por nosso colega da EOL, Aníbal Leclerc, num livro maravilhoso que se chama A Hidra Neoliberal, que eu trabalhei no encontro do LabTrans também. Então, esse livro é muito importante, é um livro de uma produção muito atual. O que seria a Hidra? Esse monstro que multiplica suas cabeças na medida que perde uma. Não importa a perda. Ao perder, cresce e se alimenta da própria perda, da sua própria consumação. Se consome na perda, sem contar com ela, ou contando com a mesma. Com ganância, fazendo da perda de gozo um gozo em si mesmo. Então, é isso, assim, hoje é claríssimo, né? Sujeitos tomados pelo consumo. É também a hidra devoradora do gozo, clara imagem do imperativo lacaniano goza sempre um pouco mais, que consome o sujeito do nosso tempo e que encontramos tanto na prática particular dos consultórios, como nos fenômenos de massa que arrastam consigo esse imperativo. A instalação de uma racionalidade que se impõe como única se constitui como uma das cabeças da hidra. Uma racionalidade global que unifica os campos políticos, da sociedade e da economia, mas que também suprime a separação entre público e privado, em uma única função de utilidade, onde os indivíduos são produtores e consumidores. Se trata da instalação do homem como capital. Discurso neoliberal que autorrepresenta, sob os termos da modernidade, eficácia, responsabilidade realista, gerando uma responsabilidade frente à qual só é possível adaptar-se e ser parte da mentalidade ganhadora e do espírito empresarial em todos os níveis sociais, sob o império da competência e do desempenho. A hidra avança e desliza sobre esses eixos. Leclerc lembra Lacan quando sustenta que o novo capitalismo não pode ser regulado a partir de nenhum ponto exterior. Seu poder se baseia na lógica do rendimento e da autovalorização, levando o indivíduo ao espírito empresarial por ele próprio. É irresistível para os sujeitos se tornarem empresários de si mesmos. Esse irresistível se deve à incidência da tecnicociência a ser geradora de significantes que perturbam todo o discurso simbólico, mas também perturbam os tradicionais significantes mestres, como a autoridade, os semblantes do pai, acompanhando a deterioração dos laços e vínculos sociais. Isso fica muito claro no empresário de si mesmo, nos meninos a questão do Uber, do iFood, dos motoqueiros, que são empresários de si mesmos, que entregam, que trabalham, essa uberização do mundo e essa precariedade do mercado de trabalho. Bom, ou seja, assistimos, como efeito do neoliberalismo, a uma rachadura do discurso do mestre, passando o dizer neoliberal a tomar para si, esse enunciado de ocultar e velar o sujeito.
O neoliberalismo opera como uma promessa permanente sobre a estrutura subjetiva, no fantasmático, instalado na falta e no vazio estrutural. Mas com o discurso analítico podemos precisar que o neoliberalismo, nem os discursos de segregação, não podem excluir o vazio, não podem reduzir a estrutura subjetiva aos parâmetros de mercado. E assim assistimos uma brutal operação sobre o sujeito, a construção de uma couraça de si, uma clausura da subjetividade, em si mesmo, na crença de sujeitos fortes e autônomos. Isso você escuta no mundo corporativo, né, naqueles treinamentos, que é uma coisa assim, sujeitos fortes, autônomos, com metas. Esta é uma das cabeças da hidra, que tende a fazer afogar o singular nos parâmetros do para todos, e assim não pode aceitar um discurso que mantenha aberta a porta da singularidade sintomática com TH. Como pensar a atualidade onde o ódio prega a eliminação das diferenças? Grupos racistas matando negros e imigrantes árabes, homossexuais assassinados em vias públicas, homens espancando suas mulheres, crianças e jovens abusados, povos indígenas abandonados para se acabarem nas cidades, jovens negros das comunidades assassinados pelas polícias. Todos esses atos realizados com desinibição, publicamente a olho nu, franqueados pelos discursos atuais, onde a irrupção da pulsão de morte aparece violenta, destruidora, obscena. Esses encontros, né, da Liga, da Lapa, portam em si um enfrentamento aos discursos de segregação produzidos pela hidra neoliberal. Eu comecei falando isso e acho que, né, quero aqui reiterar. Uma recusa a partir da produção de várias conversações referendadas pela orientação do texto psicanalítico de não se aceitar o apagamento do inconsciente, o discurso do anti-amor. Ofereço aqui a proposta utópica de Jorge Alemã para uma sociedade freudiana. Ele fala que ele imagina, Jorge Alemã, um analista argentino que mora na Espanha, ele fala que ele imagina uma sociedade freudiana, utópica, impossível. Mas ele coloca essas condições, que é apostar num desejo sem garantias, aceitar o caráter irredutível do desejo, sem excluir o horizonte da responsabilidade. Aceitar o caráter irredutível do desejo, sem cair na tentação do gozo próprio do Marte. Suportar a infelicidade contingente, sem que se converta em uma desdita necessária. Saber perder, sem se identificar com aquilo que se perdeu. Ter consciência da própria finitude, escapando da fascinação da cultura da pulsão de morte. Nessa sociedade impossível, haveria lugar para a tragédia singular, mas não para a humilhação planejada. Encontraria o lugar da dor de existir, mas não a exploração da força de trabalho. Realizaria-se a vontade de dizer qualquer coisa e também a de se calar, mas não o silêncio covarde. Estaria contemplado o ser estrangeiro de si mesmo, mas não os expulsos de seus territórios como os refugiados. Vamos então, pessoal, nessa noite e na quinta ao meio-dia, enfrentar mais uma vez a hidra, decepando a sua cabeça e construindo, através da ética da psicanálise, espaços de desejo. Depois, vamos julgar sua cabeça em um vulcão da América Andina, que recentemente, pela nova Constituição que foi publicada e pelas eleições da Bolívia e também da Argentina, nos demonstraram lindamente que, se quisermos, conseguimos sim enfrentá-lo. E eu gostaria de deixar aqui, essa noite, a minha homenagem à Isabela Santoro, que nos deixou essa semana, e também ao Roberto Machado, esse mestre Foucaultiano, que foi importantíssimo para a minha geração. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Juliana, pela fala. Foi, assim, incrível. Acho que todo mundo tá... Nossa, foi demais mesmo, assim.
Aí queria passar agora a fala para a Cris. Boa noite. Agradeço muito também o convite. Como a Juliana falou, os meninos e meninas da Alapa, né? Assim, Beatriz, Matheus, Renan, Vitor e todos os alunos que integram a Alapa. É uma alegria muito grande, assim, ver essa liga se formar e se firmar aí com tanta força, né, nesse cenário da saúde, da psicanálise. É uma alegria muito grande. Agradeço muito a Juliana, a presença e o texto. Nossa, com esse final épico, assim, com o alemã nesse momento. Então, muito lindo. Agradeço a presença de cada um. E como a Juliana falou ali do contingente, eu também fui um pouco pega de surpresa, assim, pela contingência dessa mudança aí na jornada da Lapa. E então me deixei atravessar por esses significantes, né, do corpo estranho, e pensando no século XXI, como está no título da jornada, naquele texto lindo do Agamben sobre o contemporâneo, sobre essa parte de obscuridade, sobre a gente receber no rosto esse facho de trevas e essa obscuridade que é singular, que nos atravessa, que nos diz respeito, que fala de um presente sempre com essa porção do não vivido e um compromisso que a gente tem e a qual, assim, a contingência da falta, né? A gente vai sempre faltar esse compromisso. Então, eu fiz um texto muito livre, me deixando atravessar por isso, na minha trajetória, que não é nunca cronológica, claro, pela medicina e pela psicanálise. Mas eu me deixei levar ali pela minha entrada no curso de medicina e fui apontando, fui fazendo um roteiro, assim, para uma fala que eu vou compartilhando com vocês. Se alguma coisa ficar obscura, né, e vai ficar, depois a gente volta, assim. Então, é um pouco, assim, uma coletânea de impressões desse sempre obscuro, desse opaco. Então, eu intitulei o texto Corpo Estranho. E, na medicina, o encontro com os corpos mortos. O cadáver na sala de anatomia. Exposto, sem nome, já com as marcas das várias dissecações, os pedaços de corpos, os hemicrânios, as lâminas finas dos cérebros, os giros, as circunvoluções, os homúnculos, os pedaços dos corpos nos vidros com formol, os fetos, o corpo autopsiado no palco, na aula de anatomia, o corpo, aí já na semiologia, na clínica, que deveria ser examinado, decifrado, com exiguidade de palavras. E é impressionante como essas experiências, elas realmente marcam o corpo, é uma memória marcada mesmo na carne, né? E eu me lembrei da minha primeira consulta de clínica médica com um professor interditando os devaneios. Seja objetiva, né? Procurar a causa da dor. Então, os devaneios interditos. O corpo defeituoso, o pênis torto, a coluna torta. O corpo infestado de larvas na enfermaria da Santa Casa de Misericórdia. A ruptura espontânea do esôfago. O corpo vivo apodrecia, explodia. O corpo velho que insistia em pulsar. Esse sexual atemporal. Então, em algumas consultas de clínica ali com os pacientes idosos, e eu, minha colega, assim, que era minha dupla, a gente um pouco perplexos com todas aquelas questões relativas ao sexual e que se perdiam na objetividade daquelas consultas. Os corpos infantis deformados pela fome. E essa foi uma realidade que atravessou todo o meu percurso como aluna, como residente e até mesmo como professora.
a desnutrição. Marasmo, quaixorcor. A fome consome ou infla o corpo. O crânio amolecido e deformável como uma bola de ping-pong, pela falta da vitamina D. O rosário costal. Os corpos obesos, as estrias, a lentidão. Um corpo de menino que morria com leucemia, com seus super-heróis nas mãos, inúteis. Esse foi o primeiro paciente, assim, eu ainda aluna, meu paciente que morreu. Os corpos ambíguos, que velavam uma impossível certeza sobre o sexual. Os corpos que persistiam ambíguos, apesar das prescrições hormonais. Uma segregação voluntária de uma divisão anatômica dos sexos. Os corpos anoréxicos, obstinados, esvaziados das palavras sonoras. Uma segregação autoimposta da vulnerabilidade inerente ao humano. Moara, no seu filme Êxtase, uma cineasta, ela tem 2 filmes sobre anorexia, a experiência própria dela, Êxtase e tem um vidro sobre a minha pele, fala do seu desejo de ser 100% autônoma, de resistir à fome, à voz do outro, ao desejo. O corpo estranho de um adolescente que se esconde na biblioteca e estuda a vida em outros planetas, talvez habitados por corpos estranhos como o seu. Esse é um fragmento assim, né, de um caso que chegou no Janela na época de uma dessas chacinas em escolas, e ele então falava assim da identificação com esse assassino, do medo de ser esse assassino por se considerar tão estranho. E eu lembro o residente que o acolheu tentando convencê-lo da não estranheza. E até que ele viu a estranheza, sim, do adolescente, a própria estranheza, né? O corpo estranho, diminuto e tortuoso de um jovem que insiste em ter um corpo normal, transgressor, com uma gama de cores nos cabelos e drogas pesquisadas e usadas. Ele insiste em ser visto como um jovem que usa drogas pela polícia. Ele passa na frente dos policiais com as drogas e só consegue ouvir ditos benevolentes, paternais. Vai para casa, já está tarde para você aqui nessa cena. O corpo que se torna ainda mais estranho, estrangeiro, ao ser invadido pela puberdade, crescimento, dor de crescimento, menstruação, poluição noturna, sonhos também estranhos nesse corpo estranho. Ser arremessado em um litoral desconhecido, de forma abrupta e clandestina, sem ritos e anteparos. O corpo casa, que cai ainda na infância. Esse é um caso que eu vou apresentar amanhã no seminário do Oscar Raimundo. Esse corpo que cai. A adolescente faz um livro da vida dela e fala: a casa caiu. E ela forja uma nova origem, uma nova nomeação, trans, paradigmático, ao revelar o corpo estranho de cada um. Ainda mais estranho ao se pretender simétrico, normal. O corpo estranho que envelhece, que nos torna irreconhecíveis para nós mesmos, como no baile de máscaras de Proust, que é uma cena do Em Busca do Tempo Perdido, que Proust está num baile de máscaras e a percepção dele do envelhecimento dos outros e do próprio, ela se mistura às máscaras, mas é a cena da morte que está em jogo. O corpo, como diz Pedro Nava no Beira-Mar, que é um saco de merda e urina. Um corpo marcado pela linguagem, parasitado pela linguagem, como os corpos na Santa Casa de Misericórdia pelas larvas. Corpos que parecem unificados em uma imagem, mas que se distorce. A imagem se distorce, nos surpreende pela sua estranheza, como nos mostra bem as anoréxicas com seus múltiplos espelhos. Eu lembrei de uma paciente que eu tinha no NIAB,
que ela falava, em cada espelho ela se via de uma forma. Na loja, no espelho próprio, no espelho da mãe. O corpo cortado pela dor da alma que pesa mais que ele. Né? Que a Cecília Meirelles fala, essa alma que não se pode mostrar, que ninguém pode ver. Essa pele que envelopa de forma insuficiente, excessiva, precária. Nossos corpos hoje recortados pelas telas, essa imagem onipresente de nós, dos fragmentos, e cada vez mais estranha. Então, esse pequeno texto, assim, que eu procurei me deixar atravessar por essa impressão de todos esses corpos, né, tortos, deformados, doentes, infestados. E depois, quando, né, a psicanálise me atravessou também nesse campo, depois de um encontro que me deixou, que foi um enigma, um encontro com uma anoréxica, essa estranheza estrutural disso que é familiar e que é essencialmente o parasitismo da linguagem, né, que nos exila de toda utopia possível, como o texto do Alemã que a Juliana, né, mostrou tão bem. E por fim isso, essa estranheza que é primordial e que talvez essas estranhezas mais manifestas elas sirvam como esse facho de trevas que o Agamben fala para nos revelar a nossa própria estranheza. Então eu acho que é assim também como corpos estranhos, parasitados e com uma desistência dos ideais, por exemplo, quando eu entrei na medicina, esses ideais de salvar o outro, de curar, de retificar, de desinfestar, de desentortar, essa desistência, quando a gente percebe realmente, não vou dizer a beleza, mas a estética e a ética do torto, do inacabado, disso que o Guimarães Rosa fala tão bem, da gente, nós seres humanos, como inacabados, afinando e desafinando nessa, um pouco numa orquestra desconjuntada, sem também um maestro. Então, foi uma breve reflexão que eu trago para a gente discutir. Obrigada, gente. Muito obrigado pela fala, Cris. Nossa, foi incrível também, foi lindo demais, foi muito importante. Agora eu queria abrir para as discussões, para as perguntas. Quem tiver aqui no Zoom, se quiser abrir o microfone, abrir a câmera para falar, ou pode falar aqui pelo chat. Quem tiver pelo YouTube também pode falar pelo chat do YouTube, que a gente vai ler aqui e vai trazer a discussão. Ei, boa noite. Queria agradecer muito as duas falas, foram fantásticas. Estou muito feliz com esse evento também, marcando o primeiro Matheus, ano. pega o microfone e coloca um pouquinho mais perto. Tá muito baixinho. Dizem que meu microfone está dando esse problema mesmo. Agora está funcionando? Melhorou um pouquinho. Tá, vou tentar falar alto. Eu queria agradecer as duas falas. Estou muito feliz com esse evento que marca nosso primeiro ano da Liga, né? Desde 2020, estudando esse tema do corpo inconsciente e gozo nos nossos encontros semanais da Liga. E agora fechando esse ciclo com esse evento que já está sendo maravilhoso, né? Sobre o corpo estranho. Fiquei muito impactado com as falas. Queria fazer uma pergunta, queria perguntar para a Juliana. Juliana, quando você fala que o ódio, ele parte de um ódio, aquilo que no outro não é simbolizável, a gente pode falar de que é um ódio à estranheza no outro? E aí a Cris, né, que trouxe uma reflexão muito legal sobre como que essa estranheza aparece na clínica, né, na clínica médica. Na verdade, eu posso estender essa pergunta também à Juliana, porque não só na clínica médica, mas na clínica da saúde mental, na clínica da psicanálise.
se por causa, né, dessa propriedade inerente da química, que é ter que suportar um pouco essa estranheza, como que talvez, ou qual que é o perigo aí, não sei se eu diria do ódio, mas da agressividade na clínica também, por parte do médico. Enfim. A Cris comentou um pouco no final sobre esse imperativo de desimportar, né? Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso também. E aí, não sei se vocês vão preferir fazer uma rodada de perguntas, o Renan pode decidir, ou ir respondendo cada pergunta. O que vocês preferem, Juliana e Cris? Vocês preferem responder a pergunta do Matheus agora ou fazer uma rodada? Tanto faz. Se tiver mais pergunta, podemos fazer uma rodada, né, Juliana? Se ainda não tiver, a gente vai respondendo enquanto os outros vão pensando. Então acho que vocês podem ir Eu queria, respondendo eu enquanto a queria fazer galera uma pensa. pergunta, se fosse possível. Na verdade, assim, queria agradecer a palestra dessas duas mulheres, as intervenções dessas duas mulheres muito fodas aqui de Belo Horizonte, extremamente importantes, que sempre, como a Ju colocou, soubem conjugar muito bem assim, esse privado e o público transitando entre o coletivo e o singular. E agradecer especialmente a Ju, que é uma figura, assim como a Cris, mas eu acho que a Ju merece uma homenagem especial, porque é uma figura que sempre esteve presente na minha formação, sempre teve aí muito presente, assim como Marcelo Quintão, que está aqui fazendo parte do encontro, do evento, na questão assim, que diz respeito exatamente à reforma psiquiátrica. E a Cris trouxe assim, o histórico dela em relação à medicina, e eu queria fazer essa provocação especificamente para a Ju, se ela podia contar um pouco para a gente assim, das especificidades, né, assim, porque uma coisa é a gente falar de Agamben, falar da questão dos judeus, né, assim, outra coisa é a gente falar da nossa realidade no Brasil, né, assim, em relação especificamente à reforma psiquiátrica. A Ju tem uma experiência assim, muito importante aqui no nosso meio, né, em Belo Horizonte, onde esse movimento foi muito vivo. Então, se ela pudesse trazer um pouquinho disso para a nossa conversa, eu acho que seria interessante, principalmente tendo em vista aí os objetivos da Liga. É isso, muito obrigado, gente. As duas arrasaram. Valeu demais. Aí eu acho que para terminar essa primeira rodada, a gente pode pegar a pergunta da Bia. A Bia falou que queria fazer uma pergunta. Oi, gente. Queria agradecer primeiro as falas da Cris e da Juliana. Achei muito boas falas. E a minha pergunta é sobre... Eu estava pensando um pouco sobre o tema de vulnerabilidade e segregação, né? E que a gente tende a pensar que vulnerável são aquelas pessoas que são segregadas. Mas pensando em outra perspectiva, a gente podia pensar que o vulnerável pode ser aquele que segrega, aquele que, com o mal-estar, ao ver um casal homossexual, por exemplo, se beijando, escolhe, ao invés de lidar com esse mal-estar, colocar no outro a causa dele. Ofendido, fragilizado por esse mal-estar, que é dele, mas coloca no outro. Aí eu queria saber como que a psicanálise pode abrir possibilidades em relação a isso, para esse sujeito. É isso, obrigada, viu?
Bom, Juliana, Cris, vocês querem começar a responder as perguntas? Quer começar, Cris? O que você Pode acha? começar, pode começar. Bom, Alexandre, não faz isso não, eu fico muito emocionada, não faz isso desse jeito não, muito obrigada, né, pelas palavras, né? Eu queria primeiro articular esse ponto que o Matheus pergunta, junto com a pergunta da Beatriz, porque eu acho que é exatamente, sabe, Beatriz, você trouxe o que exemplifica, né? O que eu odeio no outro é reconhecer nele o meu gozo, a identificação desse gozo que o outro me mostra, né, e me subtrai, me tira esse gozo e coloca em seu corpo. Então, e isso, né, quando não se tem, isso o Lacan vai colocar, quando essa imagem você não vê no outro, porque o gozo está retirado, né, de você no outro, você se torna mal, porque essa subtração do seu gozo pelo corpo do outro é insuportável, né? Então, eu acho que tem assim, olha, eu acho que tem 2 pontos assim que eu fico muito impressionada com essa questão da violência e do racismo e da segregação, e concordo com você, Beatriz, não acho que vulneráveis são os segregados, não acho que são nomeações diferentes e que são tratadas de formas diferentes, porque eu acho que a segregação ela traz em si isso que eu coloquei um pouco, que o Zizek discute, que é, a priori, uma nomeação que não precisa de comprovação. Então, o sujeito é judeu, o sujeito é negro, o sujeito é gay, o sujeito é louco, é psicótico. Então, isso já traz a segregação, e aí, o que eu achei mais interessante quando eu fui lendo é que a segregação traz em si a pulsão de morte, porque ela já coloca o extermínio. E me lembrou o texto do Miller, Crianças Violentas, quando ele vai discutir a dimensão que a violência na criança não é um sintoma. A violência na criança ela é uma pulsão de destruir o objeto. Destruir o objeto. Não é da ordem sintomática, que ali é uma possibilidade de laço e de um ponto de trabalho. É uma pura pulsão de morte, como diz o Miller. Então, acho que a segregação porta isso, né? Eu li, até o Marcelo está aqui, pode me ajudar, Marcelo sempre um grande parceiro e interlocutor muito muito caro para mim, e nós somos muito afinados no sentido da política, ideologicamente, então, e ele me puxa para trás quando precisa também. E tem essa questão que numa discussão, num comentário que eu fiz de um filme lá no Humberto Mauro, que, na verdade, foi isso que desencadeou esse interesse por esse tema. Num livro do Krakauer, que é um livro que fala, um estudo que ele faz sobre o cinema entre a Primeira e a Segunda Guerra no expressionismo alemão. Então, o expressionismo alemão. Então, ele fala de uma cena do Fritz Lang, que foi o cara que filmou O Vampiro de Düsseldorf, que aquela paranoia dos nazistas começando a ver sinais de onde que tinha discurso contra o nazismo, já perseguindo, e eles não queriam liberar o estúdio para o Fritz Lang filmar o vampiro, porque achava que porque, na verdade, o título do filme era Um Assassino Entre Nós, e, como bons paranoicos, eles já achavam que o Fritz Lang estava falando do Hitler, do movimento nazista. O Fritz Lang falou, não, estou falando daquele caso do cara que um serial killer de criança. Na verdade, ele estava falando do Hitler e do nazismo, mas ele consegue gravar, ele consegue filmar. E um dos representantes do Comitê de Cultura do Hitler
vai atrás dele e chama, convida ele para fazer parte do gabinete de cultura do Hitler. E ele fala, mas como assim? Eu sou um judeu. Aí ele responde, esse cara responde para ele, quem é ou não é judeu, nós é que resolvemos. Então, esse ponto da segregação é dessa ordem. É da ordem de uma nomeação a priori. E que eu acho que é isso que, quer dizer, ele traz no sentido assim, de ver o outro e como é que isso traz esse ponto da nomeação, que aquele outro é assim e ele tem que ser exterminado. Acho que esse é um ponto. Outra questão que o Alexandre fala, assim, de poder falar um pouco da questão da reforma, eu acho que hoje assim, está podendo falar disso aqui nesse espaço, é muito do percurso também de ter trabalhado, de ter me formado dentro de um hospital psiquiátrico público, 100% SUS, e também ter testemunhado, pegando a pergunta do Matheus, tanta violência e tanta segregação. Tanta violência e tanta segregação. Então, realmente, isso me causou duplamente. Isso me causou publicamente, no sentido político, público, e me causou no sentido de ser uma analista, mas uma analista também que possa ter uma prática na cidade com essas discussões, de poder praticar, né, essa possibilidade, diz que o Lacan fala, de colocar uma prudência, uma transferência no social que possa operar os giros de discursos no social. Então, é isso. Não sei se eu respondi, mas eu falei um pouquinho sobre essas coisas. Isso que o Alexandre traz da reforma psiquiátrica, mas eu queria assim, retroceder um pouquinho para a criação do SUS, né? Aí no quase final dos anos 80, porque eu acho que foi, claro, isso propiciou a própria reforma também, né? Eu acho que é uma mudança de paradigma e tem muito a ver também com isso que o Matheus traz talvez mais do que agressividade, sabe, Matheus, da violência. Então, eu lembro, né, já que eu estou no campo dessa reflexão aí, eu lembro quando eu era, então, aluna, e nos nossos prontuários ali do HC, tinha um campo para preencher, né? Se o paciente ele era do INAMPS ou se ele era um indigente. Então, isso era uma coisa que me marcava profundamente. E durante 3 anos, quando eu era estudante, eu tive um leito na Santa Casa, na Enfermaria de Homens Alfredo Balena, onde depois eu trabalhei na Santa Casa durante muitos anos, mas aí já na Enfermaria de Adolescentes como pediatra. Então, esses pacientes indigentes, assim, sem nenhum direito, sem dignidade, sem um lugar mesmo, né? Muito à mercê, assim, de se tratarem quase algo ali imposto mesmo, de doar ali os corpos, né, vivos e mortos para o aprendizado, para as faculdades e tudo isso. Então, esse cenário de uma extrema violência e, para mim, ela começava no momento de preencher aqueles prontuários, o indigente. Isso que marca, isso que segrega, né? E a gente definia ali o indigente como a gente também definia a priori a raça, né? Ao escrever, e foi assim que eu aprendi, fiz durante muito tempo, né? Leucodermo, faiodermo, melanodermo. Olha a distância do que é hoje no SUS, que a gente pergunta para o outro a raça, sobre a raça, né? E não a gente vê e designa a partir de um recorte, de um olhar enviesado nosso. Então, eu acho que essa questão do SUS e a questão mesmo das mudanças tímidas que ocorreram aí no país, que elas promoveram esse giro desse lugar digno na saúde, desse SUS que é universal, e esse caráter é muito importante, mas também tem um princípio da equidade, que eu acho que a equidade também ajuda já a introduzir uma certa singularidade,
porque é uma igualdade, mas que ela é diferente para cada um, né? E essa questão dessa mudança, muito tímida, na minha opinião, mas uma mudança econômica e política que incidiu radicalmente sobre isso, que era a nossa vivência cotidiana da desnutrição. E uma coisa que me impactava muito também, que eu acho que está muito aí no campo dessa violência simbólica, é a gente pesquisar a alimentação e ver de uma criança, por exemplo, e ver muitas vezes o constrangimento daquela mãe, como se ela fosse individualmente responsável por isso, pelo seu filho não ter o que comer, né, e morrer de fome. Então eu lembro de casos que nós já internamos para elucidar o diagnóstico, quando na verdade era isso, um constrangimento da mãe, de falar, não tem comida, meu filho está morrendo de fome. Então a gente pensar no diagnóstico diferencial de alguma doença consumptiva. E aí que eu acho também que entra a riqueza da psicanálise, entrando sempre de uma maneira à margem, extraterritorial, nas brechas, nos intervalos, naquilo que fracassa, mas no campo do SUS, fazendo como se fossem microporos, respiradouros, tornando esse tecido do universal mais poroso também, para que realmente cada um possa caber, não todos, mas alguns, e sempre nessa perspectiva da singularidade. Então essa dobradura, nessa dobradiça, saúde, psicanálise, eu vejo sempre com essa uma textura assim muito heterogênea, mas que permite isso. E aí a gente pode pensar como Célio Garcia nesses coletivos formados de singulares. E aí eu acho que a gente pode, e eu acho que a psicanálise também, ao julgar essa, depois de falar do Agamben, nem vou falar julgar uma luz, mas é o de nos esclarecer, de revelar essa própria estranheza que nos constitui e nos habita. Eu acho que ela elucida também essa nossa maneira de lidar com o outro, isso que a Juliana falou, desse racismo que é sempre de gozo, de algo que é opaco e por isso suscita nosso ódio, né? A gente vê isso que é opaco, um desvelado no outro, né? Então eu acho que essa função da psicanálise aí no campo da saúde, no campo da medicina, como Lacan naquela conferência das contribuições da psicanálise à medicina, que ele fala isso da dimensão do gozo, e que se a gente rechaça o gozo, a gente rechaça todo o campo da medicina, todo o campo da saúde. A gente fica num campo árido da técnica, se é que é possível, porque eu acho que nós, né, como eu falei, assim, seres humanos parasitados pela linguagem, eu também não acho que a gente consiga habitar impunemente a linguagem, a técnica, como se a gente conseguisse realmente nos desembaraçar da linguagem. Então eu acho que é isso, a gente perceber essa nossa estranheza, essa agressividade que é constituinte mesmo do ser humano, mas essa violência que eu acho que perpassa os campos, sabe? E eu acho que no Brasil especificamente, essa violência, esse racismo, que eles são realmente, que eles se emaranham e aos tecidos, às políticas, às práticas, aos discursos, né? E que exigem de nós uma atenção. Não sei se para erradicar também, né? Para a gente não criar ideais impossíveis, mas para a gente permitir pelo menos espaços, intervalos, para que cada um possa respirar para esses micro intervalos, esses microporos aí, causados, provocados por esse perpassar da psicanálise nesse tecido coletivo que é o SUS. E aí eu acho que a gente realmente pode pensar assim a vulnerabilidade de outras maneiras,
Outro dia, a gente está terminando o livro do Janela da Escuta e eu estou procurando as gravuras, as figuras e analisando a nossa toalha infinitamente bordada. Eu encontrei uma frase assim bordada: vulnerabilidade é potência. Então, isso também, né? Essa complexidade que tem até nos significantes. Então, muitas vezes, aqueles que nós nomeamos como vulneráveis, eles têm uma potência inédita. Então, eu acho que a gente tem que ver também os próprios significantes numa polissemia, numa reverberação. E, bem, um pouco isso, então, dessa junção aí, SUS, psicanálise, essa dobradiça também que a Bia traz da vulnerabilidade e segregação, e o Matheus também, agressividade e violência. Obrigada por essas perguntas maravilhosas. Sensacional a discussão. Agora, o Marcelo tinha levantado a mão. Você quer fazer alguma pergunta? Boa noite, pessoal. Primeiro que eu não esperava chegar aqui e ver duas pessoas falar meu nome assim de repente. Parece um chamado, né? Falar alguma coisa, não sei o que eu poderia dizer. O Alexandre, nós nos conhecemos lá no Raul Soares, quando ele era residente. E a Juliana, quando eu fui trabalhar no Raul, o hospital já não era a mesma coisa, né? Bom, quando a Cris fala desse percurso aí pela medicina, pela aula de anatomia, pelas aulas de clínica, me passa pela cabeça, né, aquele infindável, aquela carreira de memórias, né, de situações vividas. Os menininhos desnutridos, que quando ele tomava leite, na semana seguinte a mãe não reconhecia mais, que ele emagreceu, né, tomou proteína, secou a bochechinha, que era líquido. As aulas de clínica em que o paciente da urologia ficava lá na posição para fazer o toque e aquela fila de alunos fazendo o toque. E aquele senhor lá, todo sério, esperando aquilo acontecer. São cenas bem assim, indeléveis, a marca que fica na gente, né? O ódio que eu tinha dos meus colegas que punham nome na cadáver da mulher que estava lá, parece que não insuportável de lidar com aquilo, punha nome nela e contava casos, né, de fazendo piadinha. Eu tinha ódio mortal daquilo. Bom, nosso percurso é nos deparar mesmo com a segregação de maneira brutal, que a gente nem sabe nomear pela vida fora. E tinha uma coisa, Cris, que tinha antes do SUS, né, tinha o INPS, os particular, que era 2 tipos brutalmente diferentes de pacientes. E tinha que em hospitais que eu já trabalhei, do interior, que tinha um paciente que era o social. Ou ele era do fundo rural, que não paga, quer dizer, do INPS, o hospital ganhava uma mixaria pela diária. O do fundo rural ganhava uma merreca de nada, que era igual ao propriamente indigente. Então, os médicos chamavam de paciente social. Era o indigente mesmo, né? E a gente vai ter que ir aprendendo a lidar com isso. Como que faz? E aí teve alguns pontos de virada. Por exemplo, um paciente com pneumonia que tem a sua dor e como que aquela pneumonia causa na vida dele um problema, no amor, na relação social, na família. E eu tinha que falar, bom, tem muito seguir por aí, mas agora eu vou ter que te dar um antibiótico, porque essa conversa vai por um lado, mas eu tenho que fazer um tratamento. Esse tipo de intervenção é que me fez caminhar para o lado da psiquiatria e da psicanálise. Aí eu chego em Belo Horizonte, né, depois de ter voltei do interior, a fundação do CERSAM,
eu tive a oportunidade de participar, que aí se abre um outro campo na medicina, né, do meu percurso, toda uma perspectiva de segregação, de saber, de poder, o atendimento na saúde mental é uma outra realidade que nos abre, né? Como que cada um vai poder falar do seu singular, dos seus desejos, das suas frustrações, da sua dor, de como que ele se situa segregado na sua própria solidão, né? De como que um sujeito conta do seu delírio, de como que aquilo ali funciona no seu corpo, e poder, na saúde mental, na política que eu trabalhei, poder pensar em articular esse sujeito na sociedade onde ele vive, tendo um lugar que ele possa falar e se situar. A minha passagem pelo Sersan e a minha passagem pelo Raul Soares. Quando eu voltei lá, o hospital psiquiátrico já não era o mesmo, né? Pessoas como a Juliana já trabalhavam lá, tinham o seu papel. Ali já tinham passado o Antônio Benetti, Francisco Barreto, César Campos, o pai PJ funcionava ali, e foi muito interessante. E hoje nós nos deparamos aí com essa hidra, Juliana, que quanto mais a gente corta a cabeça dela, mais ela aparece, né? Mas parece que ela procria. Eu estava ouvindo hoje a médica, a doutora Cloroquina, capitã Cloroquina, o depoimento dela. Ela sustenta com toda a força que existem trabalhos que justificam usar a cloroquina, ao mesmo tempo em que se recusa a colocar de onde vem a responsabilidade principal. Parece que tem um time, né? Um timaço ali de gente, dureza, jogando com força. Então, gente, eu fico muito feliz de saber de que tem esse trabalho aqui, que a gente possa investigar, né, a partir da escuta de cada um dos daqueles que nós nos colocamos a escutar, a pensar a partir daí como é que é a sociedade que a gente vive. O pênis da Fiocruz, né? Ela falou que na Fiocruz tem um pênis, que o pessoal da saúde faz cocô no crucifixo e coisa desse tipo. Joga-se na mentira, investe na maldade, e as pessoas que estão escutando aquela série de baboseiras não pensam em cada uma, por isso está prisioneiro dessa mentira. Bom, é isso aí. Obrigado. Ô, Juliana, eu fico preocupado, que eu te puxo para trás, como é que é isso, né? É um prazer trabalhar com você, sempre. Marcelo, puxa para trás para não desembalar. Eu só ia avisar que você tinha falado alguma coisa com o microfone fechado, mas acho que você já falou. Eu queria fazer uma pergunta também, que eu fiquei pensando na parte final do texto da Cris, que ela falou sobre como as telas onipresentes, né, recortam o corpo, e pensando um pouco também no tema do corpo estranho, eu queria ouvir também um pouco sobre o que a Juliana, a Cris e todo mundo aqui, né, pensa sobre essa questão, né, de que como esses dispositivos que captam a nossa imagem, né, processam essa imagem, às vezes até deformam essa imagem, né, pensando em filtros de Instagram que mudam a estrutura do nosso rosto, mudam nossas características e devolvem uma imagem diferente da nossa, né, consegue, tipo, como esse processo atua para criar um corpo que, no fim, é um corpo que é estranho ao nosso próprio corpo, né, a nossa própria identidade física mesmo, e como vocês veem essas questões que são tão presentes agora, né, desde
os tempos recentes que a gente vive nas telas, né? As telas onipresentes, que nem a Cris disse. Aí queria ouvir um pouco sobre isso de vocês. Não sei, um pouco isso que eu falei, né? Que a nossa imagem, assim, um pouco essa ficção desse corpo unificado, né? Que é talvez o que ela possa nos devolver em alguns casos. Então, e lembrando assim do Freud desse episódio, né? Que ele vê a imagem dele refletida no espelho, no trem, e ele não se reconhece, ele já está mais velho. Isso que acontece, eu acho que com a gente o tempo todo, às vezes não se reconhecer. E que quando eu citei, por exemplo, essa questão do espelho da anoréxica, eu acho que essas distorções, de alguma forma, elas são próprias mesmo dos seres humanos. Elas podem estar, às vezes, exacerbadas em alguns casos, né? Eu acho que esses casos extremos, na verdade, eles mostram muito de cada um de nós, né? Humanos, assim. Essas distorções, essa estranheza mesmo com a imagem, né? Isso que a gente passa a vida tentando costurar, esse simbólico que não envelopa tudo, que também é precário, esse real que a cada momento nos atravessa, provoca essas reviravoltas, e a imagem, que realmente tem também essa fragilidade, né? Isso que eu falei das travessias, da puberdade, da velhice. Num dos capítulos do livro do Janela, que a gente escreveu sobre a adolescência, a gente colocou uma foto do Magritte, que é a travessia difícil. Aí a gente descobriu, ou pelo menos não sabia, que o Magritte fez 2 telas com o mesmo título. Uma na juventude e uma na velhice. Então, interessante, né, esses momentos mesmo de travessias, assim, mais radicais, assim, dos corpos, né? Mas uma coisa que eu pensei quando eu finalizei com isso também, Renan, é isso que a gente tem, pelo menos eu tenho ouvido muito na clínica, assim, quando um atendimento no qual a imagem está presente, um pouco esse cansaço, né, de um e outro, do analista, do analisante, isso de ir nos zooms, nesses recortes, nas plataformas, da nossa própria imagem, ela está sempre presente, sabe? Isso que induz, assim, a uma estranheza e eu acho que um pouco um cansaço, sabe? Um pouco algo que extenua, assim. Isso que eu acho que está muito presente, né? Nos relatos das pessoas e na clínica, né? Mas não é nem fazendo um olhar nostálgico, nem uma apologia do virtual. Essa frase, né, que a Luciana, que a Juliana trouxe do Lacan, da gente está à altura, subjetividade da época. Bem, a época é essa, e ela tem sempre, como está no texto do Agamben, esse descompasso, essa distância da gente com a época também, isso que define um pouco o contemporâneo, que também tem essa dimensão do real, do intempestivo. Então, mas isso que tem nos atravessado agora, né? E eu acho que mesmo fora das telas, a pandemia, esse outro potencialmente infectado, nós também potencialmente infectado, as máscaras, eu acho que é toda uma questão aí também dos corpos estranhos, né? E a gente vê isso, né? Marcelo trouxe tão bem agora, assim, disso que a gente está vivendo no Brasil, do racismo, do ódio, do genocídio, da segregação, de uma pandemia do genocídio dentro de outra, talvez a pandemia do Covid dentro dessa, porque essa já é anterior. Eu acho também que isso causa uma estranheza maior, né? Quando a gente olha outros países que estão vivendo a pandemia do Covid, a gente que tem uma dentro da outra, igual aquelas bonequinhas russas, assim. Então, um pouco isso, né? Essa reflexão disso que a gente está vivendo, e eu acho que é uma experiência, sobretudo, de perda. Então, achei bonito essa frase do alemão, a gente viver a perda sem se identificar com o perdido. Uma das primeiras, das milhares de videoconferências que a gente
viu aí, tem visto, né, na pandemia, uma das primeiras que eu vi foi do Miquel Bassols, que a Juliana citou também, que ele fala assim, ó, é uma experiência de perda e a gente nem sabe o que está perdendo. Então, acho que são tantas perdas, eu acho que a posteriori a gente vai poder fazer o inventário dessas perdas, que é também isso que o Agamben traz do presente como não vivido. E eu acho que na pandemia, né, às vezes você vê as pessoas marcando os aniversários, nem comemorando meu segundo aniversário na pandemia, uma marca, uma perda, então algo que tem nos marcado muito. E aí, com todo esse recorte aqui do Zoom, eu acho fundamentais esses encontros como o de hoje, né? Encontros com troca, com debate, sem dúvida, mesmo fragmentado, como todo corpo é também sempre, né? A gente está aqui presente, né? Falantes, né? Tentando juntar isso que a Marie-Hélène Proust outro dia falou tão bem no vídeo, né? Que a ciência, a tecnociência, a medicina tenta separar o corpo do falante. E a psicanálise tenta juntar, mesmo sabendo que essa junção é precária, é um alinhavo mal feito. Mas é isso, a gente está aqui hoje, corpos falantes, né? Bom, eu acho, né, Renan, que essa questão dos corpos estranhos é um ponto muito importante, porque eu fico pensando numa discussão que a gente fez no Labtrans e que o Observatório de Gênero participou junto, né, dessa novidade, né, que é essa discussão a novidade no sentido que não é novidade, mas a novidade de estar se podendo falar disso em vários espaços, que é a questão trans, né, a questão do corpo trans e os vários corpos que se apresentam de várias formas. Eu lembrei disso porque eu acho que, quando eu comecei a ler, para esse acontecimento do Labtrans, eu comecei a ler o Testo Junk, que é do Paul Beatriz Preciado, e eu fiquei muito, muito impressionada como ele e ela coloca o corpo como algo de uma forma que hoje o corpo do jeito que for, né? Esse movimento do jeito que for, isso me impressionou muito, hoje faz parte de um significante dessa contemporaneidade. Então, corpos estranhos, eu acho que isso vale mais um encontro do Lapa, nesse sentido, assim, de mais um, depois do quinta-feira, meio-dia, porque eu acho que esse é um ponto para discutirmos, né, de que corpo nós falamos hoje, né? Que corpo é esse que a gente fala hoje? Porque é um corpo, isso que a Cris fala, atravessado pelo descompasso da linguagem, é um corpo atravessado por vários significantes que o contemporâneo oferta. E os corpos vão se transformando e vão se inscrevendo. E eu não sei, eu fiquei pensando nessa questão da segregação, que talvez o nosso papel de analistas, né? Alexandre está aqui, eu vi Gabi, Marcelo, Matheus aí na formação dele, vários, né, as pessoas que estão aqui, os analistas, Inês eu vi aqui também, que talvez a psicanálise possa contribuir de fazer caber essa estranheza enquanto significante da cultura. Isso, para mim, que eu fiquei muito afetada desde aquela discussão, desde escutar Apreciado, de escutar os meus colegas falando dos seus casos na clínica, lá no observatório, como esses casos que estão chegando para mim também, né, que nunca tive isso na clínica, agora estão chegando de uma maneira assim, que eu fico escutando dessa localização desses corpos na contemporaneidade, na tela, na rua,
né? E esse ponto que a Beatriz lembrou, que quando um olha esse corpo, ou faz, por exemplo, um ato de segregação, e que ali está colocado uma identificação de gozo. Então, eu acho que talvez fosse interessante a gente pensar num evento que a gente possa fazer essa discussão desses corpos estranhos que habitam hoje o mundo, inclusive os nossos, inclusive os nossos corpos, né? Inclusive as mulheres agora ficam de cabelo branco, as mulheres agora, né, se todo movimento que as mulheres assumem seus corpos, que não são, né, Gisele Bündchen, mais corpos que podem se apresentar. Eu acho que talvez eu tenho pensado nisso, né, nesse sentido. Que proposta incrível, vamos fazer acontecer. Eu lembrei muito da atividade do Lab Trans, na hora que você perguntou. Eu falei, gente, essa foi a atividade que a gente fez. A Artemis levantou a mão. Você quer fazer alguma pergunta? Eu, na verdade, queria só completar essa fala da Juliana, porque, coincidentemente, eu vi hoje uma... Não? Vocês estão ouvindo agora? Eu estou conseguindo te ouvir. Peraí. Desculpa, a gente aqui no hospital. Completando a fala da Juliana, assim, ela falou uma coisa que eu vi hoje justamente uma publicação da Diana Salu, que é uma artista, escritora, trans, e eu queria só ler uma chargezinha, assim, que ela fala exatamente sobre isso. Eu fiquei muito impressionada, assim. Juro ser breve. Alguém pergunta para ela, né? Ela se retratando no desenho. Como falar da diferença? E aí ela responde: é comigo? E a pessoa fala: ué, a gente não vê a pessoa, a gente só vê o balão. Aí ela: mas de que diferença você quer falar? E se levanta. É daqui está entre tudo a própria essência dos encontros? Ou está pensando em uma diferença que carimbam em apenas algumas corporalidades? Se você pensa a diferença como algo que está fora, pensa assim como normal, que tal começar se estranhando um pouco? E é isso, acho que tem um encontro aí por vir, né? Isso que a Artemis falou, gostei muito, porque foi um pouco esse fio que eu tentei seguir, esse corpo estranho biológico, esse corpo estranho porque é marcado pela linguagem, e o corpo estranho nosso. Então, acho que é a partir desse reconhecimento da própria estranheza que essa violência contra o outro, ela pode se arrefecer um pouco. Ótimo. A Artemis mandou no perfil do Instagram pelos comentários, se alguém quiser dar uma olhada depois. Muito legal. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Cris, Juliana, alguém quer fazer alguma consideração final? Eu queria muito agradecer essa oportunidade e que vocês continuem trabalhando dessa maneira, enfrentando a Hidra diariamente. Eu agradeço muito também e reiterar esse convite, né, para quinta, meio-dia,
que eu acho que, né, o debate vai continuar de uma forma muito rica também com outros colegas e com a gente que está aqui, né, que vão continuar lá. Então, até quinta. E é isso, parabéns para a Liga, que eu acho que realmente já surgiu com uma força muito grande, assim, né? A gente vê isso que está reverberando aí, não só entre os alunos, mas eu fico muito feliz também de ver no encontro da Liga assim, uma diversidade de pessoas que não estão na universidade, professores, técnicos, né? Eu acho que é um lugar da diversidade, dessa estranheza, né? Que a gente faz um laço, acho que a partir disso, desse ponto estranho incrustado em cada um de nós. Gente, quero agradecer também, e na verdade eu só liguei o áudio para vender o nosso peixe, né? A gente vai abrir as inscrições da Liga em breve, tá? Esse edital, inclusive, a gente tá com uma proposta aí de incluir pessoas de outros cursos que não da saúde, né? De repente a gente vai conseguir fazer isso também. E em breve a gente vai soltar mais informações, tá bom? E eu agradecer mesmo, gente, foi muito bom hoje. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, viu? Obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Cris. Obrigado, Boa noite. Juliana, todo mundo que Boa participou. noite, obrigada também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.